Estamos entrando. César, tudo bem? Ave César. Irmã Maria Fortuna, a paz, querida. A paz. Glória a Jesus. Eita, tem uns bichos aqui. Oi. Glória a Jesus. A paz, a paz, a paz. Paz deve ler. Que é a Alê. Irmã Ângela, paz, querida, tudo bem? Irmã Maria Aparecida também está aqui. Elita, Maria Elita, tudo bem, querida? Ô, Luciana, a Val também entrou. Irmão José Fortuna, tudo bem, queridão? Cada vez mais afortunado. Glória a Jesus. Márcia. A paz, irmão Fortuna. Deus abençoe, que bom vê-lo aqui. Glória a Jesus. Que bom vê-lo. Aleluia. Vão entrando, vê quem está na sala aí, vai dando um abraço gostoso em quem está na sala aí. Isso. Môncala, tudo bem, mana? Glória a Jesus. Que bom que você está aqui. Môncala. Fátima, tudo bem, mana? Deixa eu pegar aqui uma... Oi. Aí. Agora não cai mais. Mara, tudo bem, mana? Eu sou ela falou assim, sou musical hoje, as meninas. Vocês estão ouvindo aí? Tem uma sinfônica tocando aqui fora, que são os grilos, uns sapos e muita mosca, gente do céu. Mas eu estou preparado, porque eu vim aqui com uma ferramenta aqui para matar Satanás. Ah, o Rojão entrou. Aqui, ó. Vim com a ferramenta para matar o cão. Rojão, tudo bem, mano? Como você tá? Glória a Jesus, que bom te ver, manão. Aleluia. Mas como eu estava dizendo, eu estou preparado. Fui para São Paulo hoje e eu trouxe aqui uma ferramenta de matar Satanás. Cheguei na loja e falei assim: você tem aí alguma coisa que dê para a gente matar Satanás? Os caras, o balconista na hora falou assim: eu sei o que você está pedindo, eu sei o que você quer. E ele foi lá buscar. Eu deixei e ele acertou na mosca, porque eu tô querendo acertar na mosca aqui. Nesse tempo de calor aqui, tem muito mosquitinho aqui, porque morar na roça é isso, né? Tem que enfrentar aqui a moscaiada. Glória a Jesus. Nossa, o Rojão entrou aí. O cara bom demais no violão entrou aí. Vai ter que escutar eu tocar violão. Mas que coisa. Vai ser a sua penitência hoje. Glória a Jesus. O Rojão, o Rojão, você vai ver aqui, vai se lembrar aqui de quem cantava essa música que a gente vai cantar hoje aqui. Hoje a gente não tem louvor, mas eu quero cantar uma canção que foi muito significativa quando eu conheci Cristo na Igreja Evangélica Congregacional de Jacuí, num porão lá embaixo, num palco onde a moçada fazia peças teatrais, um chão de vermelhão, precisamente numa sexta-feira, às 10h30 ou 11 horas da noite. Quando eu me ajoelhei naquele lugar, eu com o pastor Vanderlei, e ele me apresentou o Evangelho, e ali eu conheci Jesus. Ali eu tomei uma decisão, e de lá para cá, é por isso que eu queria cantar essa canção hoje aqui, para que vocês pudessem entender a proposta desse mês sobre um projeto de vida. Ok? Glória a Jesus. Bem-vindos todos, bem-vindos todos. Eu deixei uma chamada no Facebook a respeito de um videozinho que eu coloquei lá, que seria uma base textual mesmo, de vida, do Pantera Negra, e que eu queria dar uma abordada nisso hoje de maneira rápida, ok? Vamos orar? Já abraçou todo mundo aí? Já abraçou todo mundo aí? Aí, olha o Rojão falando: eita, eu nem era nascido naquela época. Não mesmo. Será que não? Com certeza. De que ano que o Rojão é? Mas ele vai lembrar.
Eu me converti em 1979. Então, possivelmente, tem mais tempo de vida do que você tem. Tempo de voo de vida. Glória a Jesus. Noemi, tudo bem, mana? Bem-vinda, bem-vinda. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você é minha inspiração na viola, mano. Bons tempos dos Peniéis. Glória a Jesus. Vamos orar, que hoje a gente não vai ter louvorzão, então só uma canção aqui que eu queria apresentar para vocês. Essa canção, na verdade, aqui é um grande desafogo da minha alma. É um grande desafogo da minha existência, porque eu sou tão feliz em Deus por ter tido a chance de conhecê-lo. E um dia o pastor Vanderlei tem apresentado o evangelho para mim. Foi ele que me ganhou para Cristo. E depois eu fui lá e falei, não vou deixar esse negócio barato não. Fui lá e ganhei a irmã dele para mim. Aí depois falei para ele, vou pegar a sua irmã. Glória a Jesus. Então vamos orar e pedir para que o Espírito Santo seja generoso conosco hoje, gracioso, misericordioso, para que ao discorrer na palavra de Deus nós possamos mergulhar em águas profundas, ok? Já que nós estamos tratando nas quintas-feiras especificamente de um estudo mais sistemático, mais a miúde daquilo que a palavra de Deus pode ser como resolução em nossas vidas e como sugestão de vida doce, como diria o Enzo, uma questão de vida doce. Deus vai fazer a nossa vida doce. Glória a Jesus, vamos orar. Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Nos apresentamos, ó Pai, à mercê do Teu Santo Espírito, Senhor, diante da Tua palavra, para que ela venha ser para a gente agora alimento, Senhor, e que seja mesmo uma sugestão preciosa, Senhor, de um caminhar junto contigo, Senhor, e que o projeto de nossas vidas possa estar incluído, Senhor, todo o Teu sonho, todo o Teu desejo. Por favor, ó Deus, descortina os nossos olhos, ó Deus, desobstacula os nossos corações, para que nós possamos nesta hora ver. Se o Senhor não jogar luz nos nossos olhos, de que maneira a gente pode ver, Senhor? Portanto, ó Deus, tira, Senhor, toda a nebulosidade, Senhor, dos nossos olhos, para que nós possamos ver, e por isso precisamos contar com a graça e a misericórdia do Teu Santo Espírito. Tu és livre, Senhor, participa conosco agora, festeja, Senhor, dança no nosso coração, Senhor, a Tua música, para que ela possa ser em nós, ó Deus, acordes perfeitos, ó Deus, e possa provocar em nós a harmonia de vida que nós tanto necessitamos. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Eu primeiro quero ler o texto para vocês, para depois justificar esta canção que eu quero dedilhar aqui com a minha voz de não cantor para vocês, ok? O texto base para a gente está lá em Mateus 27, 1 e 2 e do 11 ao 26. Mateus 27, do 1 ao 2 e do 11 ao 26. Eu preciso que você esteja com o texto aberto, porque nós vamos trabalhar 5 quintas-feiras em cima de um texto que parece pequeno, mas eu tenho 5 propostas, 5 de projeto de vida contidas nesse texto. 5 propostas. E eu preciso que esse texto esteja assim na ponta da língua de vocês esse mês todo. Sabe por quê? Porque esse texto aqui pode salvar a sua vida do ponto de vista da realização. Eu não estou falando de inferno não, hein? Estou falando do ponto de vista da realização da vida, do projeto que você pode abraçar de vida. Esse texto aqui pode ser um marco, pode ser um divisor de águas. Portanto, orando a Deus, vindo ao Senhor essa semana, para poder elaborar tudo isso daqui, eu quase que combinei, eu não combinei ainda, ok? Mas eu quase que combinei com Deus para fazer apelo. Mas, peraí, é só crente que vai estar aqui? Eu não acredito em conversão em processo único. Para mim, conversão é um processo diário, ok? Salvação de inferno, a salvação do nosso espírito é uma coisa que já aconteceu. Para mim aconteceu em 1979, ok? Agora, eu estou me salvando diariamente, porque Jesus diz que é com perseverança que nós ganharemos as nossas almas. E o Paulo diz em Filipenses, desenvolver a vossa salvação. Portanto, esse texto aqui, ele vai ganhar uma cor,
E um sabor tão especial na medida que a gente conseguir destrinchar ele nestas 5 quintas-feiras. E aí eu preciso que você tome uma decisão. Portanto, fique com o texto aberto e trabalhe no teu coração o texto o mês inteiro, porque esse texto é surpreendente nas propostas que ele tem, ok? E não importa o tempo de vida que você tem de vida cristã, não. Você vai ver que esse texto aqui vai te revelar coisas incríveis, como revelou para mim, ok? Eu tomo coça de textos bíblicos quase que diariamente, de descobrir a coisa, meu Deus do céu, por que eu não tinha visto isso aqui? Ok? Glória a Jesus. Texto está em Mateus 27, 1 e 2. Mateus 27, 1 e 2, e depois o 11 ao 26. Eu quero estabelecer 5 projetos de vida aqui nesses versículos. Diz assim o texto sagrado, Mateus 27, apenas 1 e 2, depois o 11, do 11 ao 26. 1 e 2 diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. A decisão estava tomada, ok? E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador, ok? O governador, representante de Roma naquele lugar. O 11 agora, 11. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado com aquilo. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunido: qual desses vocês querem que eu lhes solte, o Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado Jesus por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou esta mensagem. A mulher do cara enviou uma mensagem para ele, lá no tribunal, dizendo o seguinte: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás, e mandasse executar a Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: mas o que eu farei então com esse Jesus chamado Cristo? E todos responderam a uma só voz: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Olha, queridos, hoje eu quero apenas dar o pontapé inicial, como eu fiz na chamada no Facebook, ok? Deixa eu pegar meu relógio aqui, que eu não quero... Pede para mim. Eu quero... eu entrei na frente da câmera assim, ó, isso. Eu não quero cansar vocês e eu não quero esgotar o assunto hoje, até porque não dá mesmo. Então eu não quero atropelar nada, eu preciso que você entenda as minúcias desse texto aqui, ok? Então a pergunta que não para de reverberar nunca, é uma pergunta que ecoa nos séculos e que chega nos ouvidos de cada um de nós, inclusive ainda hoje. O que faremos então
com Jesus chamado Cristo? Porque esta pergunta eu quero grifar hoje aqui. Que faremos então com Jesus chamado Cristo? A minha percepção espiritual mais profunda, a percepção que está em mim, nas minhas entranhas, que ecoa nas minhas vísceras, ela já tomou uma decisão. O que eu vou fazer com esse homem chamado Cristo? Só que esta pergunta, ela não cala em algum dia na minha vida. Não há um dia que eu acorde pela manhã e que essa pergunta não esteja reverberando em mim. O que eu vou fazer com esse homem chamado Cristo no meu dia hoje? Porque historicamente, eu estava presente lá no meio daquela multidão naqueles dias, há 2000 anos atrás. Por representatividade eu estava lá, embora eu não estivesse ainda vivendo nesse mundo empoeirado, ok? Porque aquela multidão lá, ela tem muito a ver com aquilo que eu sou, ou com o que eu posso ser, ok? Por isso eu quero falar dessa canção aqui, que é uma canção que marcou a minha vida, porque eu me convertia e eu tinha 15 anos de idade, gente, e eu me converti, eu era bem novinho, e eu conheci homens muito valorosos, como o pastor Samuel, o pastor Vanderlei, e o pastor Josias, pastora Neuza, e essas pessoas, elas foram uma inspiração imensa para mim. O irmão do pastor Josias, o pastor Isaías, que é pai do Roger, que está hoje aqui na live. Então, foi uma inspiração. E alguém que me inspirou muito foi um pastor que já faleceu. Ele estava numa Kombi fazendo um trabalho missionário na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a Kombi bateu de frente, acho que por um caminhão, e ele morreu, ele e a esposa. Morreu ele e a esposa. Um pastor chamado Joás. Eu cheguei a morar na casa dele durante alguns meses, e ele cantava esta canção aqui. Alguém vai dizer: pastor, canção velha, hein? Que música velha, ai, cheiro de naftalina. Gente, foi a que marcou. Eu não consegui outra daquela época. Mas essa música, ela na verdade é uma grande oração, porque não passa um dia da minha vida em que eu falo: meu Deus do céu, como eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor deixou eu conhecer o Senhor. O Senhor me permitiu conhecê-lo, e o Senhor me incluiu num projeto que eu jamais merecia estar, e eu estou dentro desse projeto. E é por isso que eu escolhi o tema desse mês aqui, o maior e mais extraordinário projeto de vida que alguém pode ter. E eu quero lhes propor esse projeto de vida. Agora, esse projeto de vida tem muita coisa. Eu coloquei lá, pedi para a Valquíria colocar a imagem de uma moça pensando num projeto de vida. Coloquei lá a imagem de carro, de casa, de dinheiro, porque tem muita gente que tem num projeto de vida esses ingredientes. Não é pecado sonhar com casa, com dinheiro, desejar propriedade, família. Agora, o problema é como é que a gente sonha isso. Por isso que há muita gratidão em mim. Por isso que eu falei para vocês que no meio das minhas tripas, no meio das minhas vísceras, nasce adoração todo dia, por causa disso daqui, que diz assim. Nós vamos fazer um dueto aqui, meio sem ensaio, ok? Talica e tá louco. Tá louco. Tá louco e Talica. Ok, nós vamos fazer aqui, sem ensaio, uma canção aqui, ó. Eu sei que o pastor Josias conhece, o Roger também conhece também. Diz assim: de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu escolhi, a melhor coisa que eu já fiz.
em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Eu não sou cantor, mas eu canto. Eu não posso negar a harmonia da tríade perfeita que Deus colocou em mim, que é caminho, verdade e vida. Por isso quero estabelecer com você hoje aqui esse pontapé inicial mesmo, de como é que a gente pode estabelecer um plano perfeito e um projeto magnífico para as nossas vidas. Como eu disse na chamada que nós fizemos no Facebook, esse seria o nosso pontapé inicial. E eu quero apresentar para você pelo menos 5 projetos contidos nesse texto aqui. Mas eu quero deixar para a última quinta-feira o projeto que Deus propõe para mim e para você. Um projeto que não pode ser fake, um projeto que não pode prevaricar, um projeto que vai dar certo, não tem jeito de dar errado, um projeto que vai dar lucro, um projeto que não entra no vermelho. Só que tem uma coisa, eu vou lhes falar do convite que Jesus faz de um projeto com a gente, desse projeto. Mas o convite que Jesus faz às pessoas para segui-lo é de viver uma vida com Ele. E esse projeto, essa chamada de Jesus começa com a seguinte proposição: se alguém quer, se alguém quiser, se alguém quer, tome a sua cruz e siga-me. Então presta atenção, porque você vai ser colocado nesse estudo aqui nas esquinas das dimensões, porque você vai ter que responder a esta questão, se você quer ou se você não quer. Portanto, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, normalmente é confronto o tempo inteiro, porque a palavra nos revela. Então, presta atenção, no projeto de vida bem sucedida nesse mundo, se colocar Cristo nesse projeto, há uma lei básica nesse projeto. A pessoa é livre para tudo, só não é livre para deixar de escolher. É livre para tudo, só não é livre para deixar de escolher. O candidato a esse projeto, ele é escravo da sua liberdade, ok? Ele é escravo da sua liberdade, mas ele é tão livre, que ele pode escolher ser escravo. E é por isso que Jesus diz: se alguém quer, é como se inicia o convite. E isso sempre exige uma decisão.
de cisão mesmo, porque não raramente as nossas tomadas de posição, elas implicam em rupturas, elas implicam em fraturas emocionais às vezes, elas se explicam às vezes em fraturas psicológicas, às vezes em cisão familiar, social, às vezes econômica. Então, uma pessoa que assume um projeto de vida que inclui Jesus, tem que saber que o que ela quer, como quer. Porque dessa pessoa que assume um projeto com Deus, dessa pessoa é exigida que ela abra mão de alguns valores, a fim de que ela possa se apoderar do reino de Deus. Então, queridos, eu coloquei lá no Facebook o esqueleto, e a Valquíria já publicou lá, eu citei lá a seguinte proposição, que a parte mais importante de qualquer construção sempre vai ser o planejamento, sempre vai ser o projeto. E Jesus diz isso, que qualquer pessoa que vai construir uma casa, ele precisa primeiro planejar, porque senão depois ele passa vergonha, depois ele vai à falência, não tem como continuar, ok, a construção da casa, e todo mundo vai ver na verdade que ele não tem mais recurso nenhum. Por quê? Porque ele foi um incauto, ele não planejou antes. Então, é preciso sempre, para um projeto dar certo, é preciso o planejamento. Aí do planejamento você estabelece linhas desse projeto. Porque todo sucesso humano que abrir mão do projeto, que abrir mão de um planejamento, vai abraçar, na verdade, aquilo que Jesus disse para uma mulher que ele encontrou no poço de Jacó, a mulher samaritana. Ok? Quem não abraçar um projeto de Deus com planejamento de vida com ele, vai ficar como aquela mulher lá, e perdida, ok? Vai ficar como aquela mulher completamente perdida. Então, nenhum dos nossos planos, ele pode ser estabelecido com inteligência, com coragem, com espírito, se a gente não colocar esses planos, esses projetos dentro da vontade de Deus, dentro do projeto de Deus. E é por isso que quem faz isso, no mínimo está agindo de boa inteligência, porque Jó diz que, ele diz lá em Jó 42, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, qual é a maior tarefa que o Espírito Santo tem em relação a nós, os filhos de Deus? É nos convencer o homem de que ele precisa de um projeto, de que ele precisa de um plano. Então, todo mundo quer vencer, todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer amealhar, quer juntar, todo mundo quer possuir mesmo as coisas, ok? Mas eu deixei lá no Facebook, no estudo, deixa eu cancelar um negócio aqui, porque o celular da pequena, ele fica mandando umas mensagens aqui que não eu vou mandar. Eu deixei lá um texto de Tiago 4, do 1 ao 4, que ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Logo matais e invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazei guerras, mas nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar em vossos deleites. E o Tiago diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu disse lá o seguinte, que esse texto aqui pegou pesado comigo, Luiz. Mas pega pesado se eu aceitar a palavra. Se eu não aceitar, se eu não ligar, o texto não quer dizer nada para mim, ok? Então a pergunta é: como é que eu posso pedir as coisas para Deus e receber? E eu já tratei na primeira live disso aqui, na primeira live da pandemia eu tratei sobre isso, como é que a gente pode pedir e receber. Quem quiser vai lá e assiste de novo a live de como receber as bênçãos de Deus. Como é que eu posso receber? Então, queridos, como é que eu posso sonhar, ter desejos? Como é que eu posso gestar na minha alma desejos de realizações?
e que eu possa sair com essas realizações e planificado nela, satisfeito com a vida. Porque Jesus, ele afirma de forma assim categórica com a mulher samaritana, de que ela estava perdida, de que ela era uma mulher fracassada, era uma mulher que ela colecionava fracassos, e que a única coisa que era característica dela e que Jesus diz é que ela é uma mulher que tenta, ela vai tentando, e ela é alguém que bebe em todos os jacós possíveis, mas ela continua com sede. Ela foi beber em todos os jacós que ela conhecia, mas ela continua com sede. É o fracasso do empreendimento, é o fracasso da vida, porque ela continua com sede. E isso se dá na vida de muita gente, se dá no casamento, nas relações humanas, na profissão, na manutenção da vida, no jeito como a gente trata com as coisas e com os negócios. E eu coloquei lá no Facebook que há 2 dias que são mais importantes da nossa vida. O primeiro é o dia quando a gente nasce, quando a gente estreia nessa vida. E o segundo dia mais importante da vida é aquele dia quando a gente descobre a nossa vocação, o nosso propósito. Porque quando o dia que você descobre a sua vocação, o seu propósito, você vai viver por aquilo, ou até você morrerá por aquilo. Então, sem propósito, todo projeto de vida fica abobado. Sem projeto real, casado com um real propósito, todo projeto de vida vira sonho de criança, gente. E às vezes sonhos bobos, ligados apenas mesmo de como a gente pode se deleitar na vida e aproveitar bem a vida. Agora, por isso que Tiago menciona e faz uma declaração como essa lá, que é muito dura. Então, queridos, ou a gente assume um propósito da vida com um projeto muito bem definido, para se preciso for morrer por causa daquele projeto. Do contrário, a vida não vai acontecer, porque a frustração será a marca, será a infelicidade dessa pessoa, e fará dessa pessoa apenas um sobrevivente na vida, e essa pessoa viverá morrendo, e não morrerá vivendo, porque não houve sentido da vida. E é por isso que, parafraseando o poeta e o cantor Belchior, ele diz numa de suas canções, ele diz assim: viver é bem melhor do que sonhar. Viver é bem melhor do que sonhar. E Jesus não propõe sonhos para a gente. Jesus propõe vida, e vida com abundância. Então tem muita gente que fica com essa historinha assim, porque Deus conhece os seus sonhos, Deus quer satisfazer os seus sonhos. Espera aí, quais são os seus sonhos? Os seus sonhos, eles têm base, têm concreção daquilo que é eterno. Os seus sonhos têm volitivo do ponto de vista do espiritual, para que isso não ocorra em frustrações ou em descaminhos. Porque eu digo isso para você que é muito coaching que tem por aí, e muito pregador da teologia da prosperidade, que enfiaram na cabeça das pessoas dizendo o seguinte: os seus sonhos são preciosos demais, os seus sonhos são grandes demais para que não se realizem. E as pessoas ficam reféns dos próprios sonhos, que às vezes são desejos, às vezes infantis. E é por isso que quando eu me converti, ensinaram para mim uma coisa que era muito errada, muito errada. E eles citavam um texto dizendo o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que eu tentava fazer? Qual era a minha leitura? E o que as pessoas, os meus pais estruturais daqueles dias me ensinaram, é que eu tinha que agradar a Deus para poder Ele entender os meus desejos, os meus anseios. E eu vivia uma vida de barganha, porque eu queria o tempo inteiro negociar com Deus. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: agrada-te do Senhor. Você tem que estar agradado dele em você, porque todos os seus desejos, todos os seus projetos passarão agora a ter uma cara de eternidade e de real valor. Aí sim ele vai fazer o quê? Ele vai atender o seu desejo, para que este reino de Deus fique estabelecido dentro de você de uma vez por todas.
Mas ensinaram para a gente que a gente tem que fazer uma certa coisinha, faz 7 isso, faz 7 aquilo, jejua, dá isso, dá aquilo, porque aí Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. Isso na verdade é um evangelho antropocêntrico, é que coloca o homem no centro das coisas. Ok? Por isso trabalhar esta pergunta, o que farei com Jesus, o chamado Cristo? O que farei? O que eu vou fazer agora? Era a pergunta do Pilatos, mas é a pergunta que reverbera em mim. Porque eu disse para vocês, do contrário a vida não vai acontecer se no projeto da minha vida eu não conseguir responder essa pergunta de maneira definitiva. E eu sugeri para você lá, numa chamada no Facebook, para que vocês vissem lá o trecho, apenas o trecho de um discurso do Pantera Negra, o Chadwick Boseman, que faleceu no dia 28 de agosto passado. Ele estava com uma doença gravíssima e ele lutou durante 4 anos contra aquela doença. Só que as pessoas não sabiam que ele estava lutando contra aquela doença. E gente, ele fez sucesso nesses 4 anos. 4 anos para fazer sucesso. Ele precisou de 4 anos. E a doença não impediu que ele fizesse sucesso. E ele escondeu, porque se ele falasse da doença dele, ele não poderia ter gravado o filme que o projetou para o mundo inteiro, que é o Pantera Negra. Que, aliás, é um filmaço. Ok? Mas aí eu fui ler a história desse cara e fui ler as declarações desse cara. Gente, eu só coloquei 3 minutos lá do discurso dele, aquela formatura. E lá ele está falando de propósito de Deus, de vontade de Deus. É incrível como ele aborda isso. E quando eu fui estudar a vida dele, ver tudo que aconteceu em volta nesses 4 anos, eu falei, meu Deus do céu, a vida desse cara é mesmo aquilo que ele falou naquele discurso. É aquilo. Ele confessou Deus em vida, não num discurso de cátedra e de púlpito, mas a vida dele foi uma confissão. E ele lutou 4 anos contra aquela enfermidade, e alguns dizem o seguinte, mas eu vi até a chamada, ele perdeu a guerra contra. Perdeu? Como perdeu? Porque o conceito do mundo de perda é essa. Mas Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. E aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, qual é o prejuízo do Chadwick Boseman? Qual é o prejuízo? Nenhum. E ele fez em 4 anos 8 filmes. Está assim de ator querendo realizar um projeto de vida para fazer 8 filmes em 4 anos. E ele doente fez 4 filmes. Sabe por quê? Porque ele decidiu, pela cultura dele, pela formação dele, fazer com que a vida dele vivesse debaixo de um projeto. E nada poderia impedir aquele projeto. E aquele projeto é mostrar, é realizar a sua vocação. Porque ele diz, ninguém pode barrar o projeto de Deus na sua vida, se assim você também quiser. Ninguém pode. Alô, você está aí? Eu não vou entrar nas minúcias do projeto hoje, mas eu queria que você ficasse com o coração em brasa diante desse texto aqui, como esse texto faz comigo. Porque eu sou convocado a dizer nas minhas manhãs e nas minhas noites, Luiz, o que você vai fazer do Cristo, do Jesus chamado Cristo, no projeto da sua vida? Como é que anda o seu sócio? Ele é o seu sócio nesse projeto? Ele é o seu sócio? Como ele está agindo nesse empreendimento chamado vida que ele te deu? Alô, você está aí? Então o que propomos nesse mês aqui? Quem não assistiu ainda vai lá e assiste, quem puder assistir, assiste até todo o discurso dele. Mas para mim aqueles 3 minutos ali, gente, parece os 3 anos de vida que alguém tem para poder realizar tudo, como foi no caso de Jesus, que realizou tudo em 3 anos, ok? Então o que propomos nesse mês é para aqueles que toparem, porque a palavra que eu disse no começo é, se alguém quiser me seguir, ok? Aqueles que toparem um planejamento, um projeto de vida, à luz desse texto maravilhoso, que muito nos ajuda na escolha.
porque a Bíblia, ela é um dos roteiros mais fantásticos da vida. Toda a trajetória humana está contida lá, e todo o trajeto de Deus em busca do homem está contido lá. Então, eu disse para vocês da música lá do Belchior, quando ele diz: viver é melhor do que sonhar. Eu não estou querendo sonhar, eu estou querendo viver. O sonho tem os meus anseios, os meus desejos, ele tem um quinhão na minha vida, mas eu quero a vida. Antes do sonho eu quero é a vida, ok? Porque se eu apenas sonhar os meus sonhos, se eu apenas atender os meus anseios, os meus desejos, eu vou viver uma vida frustrada, como milhares de pessoas hoje estão escravizadas, até mesmo em religiões por aí, que estão prometendo para elas que Deus vai realizar todos os sonhos delas. Graças a Deus, Deus não realizou todos os meus sonhos, e eu não quero que Ele realize todos os meus sonhos, porque alguns deles são infantis, alguns deles são egoístas, alguns deles são tacanhos, alguns deles são emburrecidos. E para quem me conhece, Água da Vida, sabe que eu fui criar minhocas e rãs lá em Mococa, e eu achei que eu já estava rico, e eu fali, perdi tudo, morreram 40 mil rãs minha lá, e não passa um dia da minha vida em que eu não glorifique a Deus e que eu agradeça, dizendo para Ele: obrigado porque eu fali, porque aquilo era um sonho temporal. E se eu estivesse rico mesmo, como eu tensionava lá, quem sabe eu teria vendido a minha alma para o cão. E hoje eu não tenho o dinheiro que eu tensionava ter lá, naqueles dias que eu construí um ranário. Mas não há nenhum dia na minha vida que eu carregue isso como um lamento. Nenhum dia. Pelo contrário, a gratidão. Porque por causa dos valores do reino de Deus, eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa, porque eu estou inserido dentro de um projeto. Por isso eu lhes contei outro dia, que estando em Israel, eu achei que eu ia me emocionar muito diante do túmulo vazio de Jesus. Não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada. Mas quando eu subi o monte onde Elias, o Monte Carmelo, onde Elias orou lá contra os 400 lá de Baal, quando eu subi, que eu vi o vale do Armagedon assim, gente, eu tremia de cima a embaixo, e Deus, era a voz de Deus ecoando dentro de mim, de um jeito, gente, que as minhas forças começaram a sumir, e eu só conseguia chorar. O pastor Hernandes Dias Lopes, que estava assim, ele percebeu e chegou, me abraçou assim e falou: força, varão, força, varão. E eu só conseguia chorar. Sabe por quê? Porque eu falei: meu Deus, obrigado, eu estou dentro do plano, e eu estou dentro do projeto, porque esse lugar aqui é o cenário da tua volta. E diz a tua palavra que eu voltarei atrás para bater palma quando o Senhor matar 200 milhões de soldados que estiverem aqui cercando Israel. Eu estarei aqui para bater palmas. Isso aqui é um pedaço da minha história. O meu futuro é presente. Não é que eu serei salvo, eu já estou salvo, eu faço parte de um projeto, eu estou dentro de um projeto, porque eu pude responder: o que farei deste homem chamado o Cristo? Eu queria esse pontapé inicial hoje aqui com você, porque eu estou assim, muito desejoso de que o Espírito Santo separe algumas pessoas no nosso meio. Jesus separou 12. Eu estou desejoso que nós vamos voltar da epidemia, a nossa igreja nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. E desses 44, 45, e contando os familiares que estão aqui, assistindo juntos aqui, e depois normalmente tem 240, 280 visualizações nos estudos bíblicos. Eu queria sonhar, desculpe usar essa palavra que eu não gosto muito dela hoje mesmo, não gosto. Mas eu queria desejar ardentemente para que Deus levantasse algumas pessoas para um avivamento muito grande em nossa comunidade.
Sabe por quê? Porque o avivamento responde: o que eu vou fazer do Cristo? Isso ele responde. Quando eu vejo gente morna, gente que está a ponto de ser vomitada, gente que troca um grande projeto por outro. E eu fiquei comovido essa semana de saber que a nossa Liginha, a Lígia, pediu demissão da Bayer. Sabe por quê? Por causa de um projeto de vida. É alguém que tem coragem de falar assim: eu vou abrir mão inclusive de uma multinacional, porque o Senhor tem falado comigo de um projeto de vida. Vai ganhar mais? Não sabe. Vai ganhar menos? Não sabe. Só que tem uma coisa: a única coisa, a liberdade que Deus dá para a gente é a liberdade de tudo, menos de não escolher. Ok? Se você resolver estudar a palavra de Deus, se você resolver se aprofundar, saiba de uma coisa: você vai ter que fazer escolhas. Por isso que tem muita gente que não quer se envolver muito, porque não fica obrigado a fazer escolha nenhuma. Aí vai viver como Jesus, como uma espécie de avatar na vida, entendeu? Vai viver Jesus como um persona, assim, para ser venerado, para ser adorado, para cantar que ele é grande, que ele é maravilhoso e que ele tem poder para poder dar as coisas para a gente. Entendeu? Agora, quem quiser mesmo um projeto de sociedade meio a meio com Cristo, precisa ser confrontado com a palavra de Deus e mergulhar profundamente nas revelações e nas escolhas que ela nos propõe. Alô? Eu queria hoje apenas dar esse introito, por assim dizer, para que você fosse apresentado ao texto, porque o Espírito Santo é fiel ao texto antes de ser fiel a mim. E nós vamos destrinchar esse texto aqui em 5 semanas. 5 semanas. Como eu disse para vocês, nós vamos aprender como é que a gente vê as coisas no texto. Nós vamos aprender juntos, ok? Como é que a gente consegue fazer a aplicação do texto em nossas vidas. Eu falei para você que tem 5 projetos de vida nesse texto aqui. Não vou falar agora. Ok? Quem vier depois fica sabendo, mas tem 5 projetos. E todos os 5 projetos podem ser projeto de vida da nossa vida, da minha vida. Entendeu? Então nós vamos aprender como é que a gente limpa o texto e a gente faz a aplicação do texto na vida da gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa igreja vai usar para sempre agora os recursos multimídias, esse pessoal que está fazendo devocional, que está fazendo live, esse pessoal que está se engajando agora e indo para frente das câmeras. Olha, fique descansado, nunca mais você vai poder dizer: mas não me dão oportunidade. Eu estou querendo uma oportunidade, porque não tem bastante crente que fala isso? Mas eu quero uma oportunidade. Normalmente a maioria dos crentes, quando fala de oportunidade, está falando de microfone, está falando de palco, ok? Nossa igreja não tem essa intenção de ser palco. Nossa intenção é de ser família e de realizar a vida, porque nós não congregamos num lugar, nós frequentamos pessoas. E você vai ter grande oportunidade, você vai ver, tem projetos agora para a nossa comunidade, depois da pandemia, que nós vamos realizar, para que todos nós estejamos envolvidos. Mas estar envolvido é ter que atender a pressuposição de Cristo, quando ele diz assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas é para quem quer. E quem quer não pode reclamar de falta de oportunidade, porque quer e vai atrás da tal da oportunidade, porque as oportunidades estão todas aí, as portas estão todas abertas. Deus não vai abrir porta para ninguém, a porta já está aberta, entendeu? Ele já abriu, porque Efésios diz isso, que ele já abriu todas as portas, ele não vai abrir porta, ok? Isso é uma superstição evangélica, de que Deus vai abrir uma porta. Não, as portas já estão abertas. O problema é que os crentes perdem o tempo da oportunidade, perde o tempo da porta aberta, aí vem outro e entra, vem outro e pega. Por quê? Perdeu o tempo da oportunidade. Alô? Você está aí?
Eu estou absolutamente consciente que eu terminei aqui hoje, para não cansar vocês. Alô? A maior coisa que eu já fiz em toda a minha vida, em aceitar Jesus, sinceramente foi a maior e a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Não há nenhum projeto digno de ser chamado projeto na minha vida se Cristo não estiver incluído. E Cristo estar incluído no projeto implica em muita coisa, entendeu? Tem muito crente que só porque frequenta uma vez por semana a igreja, acha que Jesus está incluído no projeto só porque ele canta as músicas para Deus. Então, porque ele canta as musiquinhas para Deus, ele acha que está fazendo a vontade de Deus. Não, a nossa vida, ela é integralmente convidada a ser integral a Deus. Alô? Você está aí? Ok? Se você faz parte desses valentes que podem ter a coragem de dizer, eu vou responder a esta questão, eu vou responder. O que farei do Cristo, desse homem chamado Cristo, no projeto da minha vida? Alô? A gente não tem aberto muito para perguntas aqui, porque está difícil para eu responder aqui. Mas esse mês aqui, para a gente falar sobre vocações, sobre talentos e sobre projetos, aquele que quiser conversar comigo, manda recado mesmo aqui nos comentários da live, e depois ou no meu e-mail, e a gente vai conversar sobre isso, ok? Eu preciso comunicar aquilo que Deus está falando nesse texto aqui para vocês esse mês. Portanto, disponham de mim, muito mais do que um pastor de igreja, entendeu? Mas como irmão e como amigo, porque pastor é só uma questão funcional, só isso, entendeu? A maior posição que pode ter no corpo de Cristo é de irmão, é irmão, e eu sou seu irmão. Eu queria convidar você a ser meu irmão e minha irmã, e que você pudesse ver em mim um servo seu. Servo seu, para servir você, porque toda vez que faço isso eu estou servindo ao meu Deus, porque você é a razão da cruz ter sido erguida lá, e alguém dizer crucifica-o em vida, dizer crucifica-o, optar por isso, eu quero ele longe de mim, eu quero ele morto, eu quero ele longe de mim, no mínimo, é uma causa suficiente para Deus deixar essa pessoa ir para o inferno, porque essa pessoa está escolhendo ir para o inferno. Não é Deus mandando ele, é a pessoa fazendo a escolha. Alô? Deus abençoe você. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, nesse texto aí, ok? Leia várias vezes esse texto, você vai ver que nessas 5 semanas Deus vai revelar para você nesse texto muito para além daquilo que eu vou dizer. Porque Deus não é doido de dar a revelação toda para um cara só, Ele distribui para a igreja. E eu estou contando com um grande avivamento que virá, de gente que vai tomar decisão radical, como um dos livros do John Stott, o discípulo radical. Gente que vai ter uma radicalidade de vida, que vai oferecer as próprias tripas para poder comunicar o reino de Deus que está dentro. Alô? Você está aí? Agora eu terminei mesmo. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Deus abençoe você. Deixa eu dar os anúncios aqui. Na sexta-feira às 15h30 haverá a live das mulheres. Essas mulheres que, aliás, o tema o mês passado era sobre escolhas também. Ainda é sobre escolhas? Eu não estou sabendo, ok? Mas, ou seja, a mensagem que elas estão tratando lá está casando muito bem com a nossa aqui nas quintas-feiras, ok? Até porque o Espírito Santo é o mesmo. Ok? Domingo haverá live da família às 18h30. Vem, chama mais alguém, ok? E haverá live de oração às terças-feiras às 20 horas. Nessa terça-feira agora, a Leila e a Lígia fizeram com a Val lá, e eu dei uma parecidinha rapidinha lá, porque eu estava lá em São Paulo nesse dia. Glória a Jesus, foi só lá dar um beliscão em vocês. A live dos estudos, então, presta atenção. Na quinta-feira que vem eu vou dar um dos primeiros projetos de vida que você pode pegar ou não, ok? E na semana que vem, dia 17 do 10,
Às 19 horas, nós teremos contação de história pelos professores, porque é semana do Dia das Crianças. Então, no nosso Facebook, abre lá, ok? Às 19 horas, coloca a criançada aí para assistir a contação de história às 19 horas, do dia 12 até o dia 17 do 10, ok? Os professores abençoados da nossa comunidade, eles estão se preparando para fazer uma grande contação de história lá, ok? E toda segunda, quarta e sábado está acontecendo, acontecem as devocionais dos nossos irmãos da igreja. Dezenas deles já fizeram vídeos de 4 a 5 ou 6 minutos para contar experiência ou para compartilhar um pouco da palavra de Deus nas devocionais de segunda, quarta e sábado. E esses que já fizeram, saibam disso, vocês nunca mais vão parar de fazer coisas como essa, porque nós estamos preparando um território, um terreno para vocês ministrarem. Agora que a gente descobriu assim mais a miúde a mídia e de como a gente pode usar isso, a nossa igreja não vai voltar a ser a mesma, ok? Nós não queremos mais aquele modelo de culto tão somente de frequência de 2 horas ali para a gente cantar umas músicas e cada um ir para sua casa e nada acontecer depois. Nós precisamos de uma comunidade engajada num projeto muito maior do que frequência religiosa, ok? Por isso, está fazendo falta para a gente a nossa frequência lá? Lógico que está, mas isso não depõe contra a nossa vida e o nosso projeto, não depõe. Eu não estou mais fraco por isso, e não estou vivendo em lamentações, em murmurações por causa disso, porque nós estamos nos redescobrindo em Deus, no projeto que Ele desejou que nós abraçássemos na nossa vida. Na verdade, esse negócio aqui, o próprio Deus, como já disse alguém no passado lá, colocou a gente num cantinho lá e falou assim: o que vocês vão fazer agora? Vocês conseguem viver sem palco? Consegue viver sem cantar umas musiquinhas? Consegue viver? Consegue? Consegue viver sem, sei lá, sob a ceia da mesa lá? Consegue fazer ceia em casa? Consegue também? Consegue? Consegue falar com o irmão pela live? Consegue? Consegue conversar com o irmão por telefone? E consegue ter comunhão com ele assim? Alô? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Semana que vem nós estaremos aqui, eu estarei aqui na quinta-feira de novo, com a continuação dessa proposta aqui. Levanta a sua mão assim, como quem pudesse dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a escolha. E você pode escolher, inclusive, levantar a mão. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações multiformes e maravilhosas do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Vai dando um abraço no pessoal aí, se despedindo aí, enquanto eu dedilho esta canção que para mim é uma cantiga de ninar para a minha alma. Vai despedindo aí, vai despedindo, dá um abraço gostoso aí. Isso, beijão, beijão a todos. César, Ave César, Jonas, aquele que atendeu ao chamado de Deus aqui, esse é o Jonas daqui. Rosiane, Deus abençoe você, querida. Glória a Jesus. Rosiane Rocha, lá do nosso IFC, foi minha aluna durante 4 anos. Vasti, tudo bem, mana? Deus abençoe você. Dani, um beijão no outro Dani aí, ok? Irmã Ângela, Deus abençoe você. Glória a Jesus. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu escolhi, a melhor coisa eu já fiz em toda a minha vida, salvou por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa
coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Oh, glória! A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Yeah! Aleluia! A Ele louvor! Glória a Jesus! Há um irmão meu que cantava isso, Joás Gonçalves, está no céu cantando isso. Aleluia! Ele que foi uma inspiração na minha vida também. Aleluia! Glória a Jesus! Deus abençoe você, alente o seu coração e estimule você a ficar mesmo na esquina das tensões para fazer a escolha, porque nós somos obrigados a fazer escolha. Esta é a única liberdade que Deus não nos deu em negação. Eu não posso negar a minha escolha. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Saudades de eu e você na equipe embaixadores. Agora você foi longe. Aleluia! Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Bora. Glória a Jesus. Hoje não tem louvor, gente. Glória a Jesus. Vamos nos despedindo. Aleluia. Mônica, Deus abençoe você, mana. Lucilena, até a próxima. Vai na bênção. Pastora Neuza, pastor Josias, nossos mentores, gente especial pra gente, gente que testemunha mesmo o Cristo neles, no Cristo que está em nós. Deus abençoe vocês, manos. Glória a Jesus. Vocês são muita inspiração, muito. Mônica. Verinha, tudo bem, mana? Deus abençoe você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Valeu, Rojão. Valeu, mano. Deus abençoe você. Meu abraço carinhoso e respeitoso por aquilo que você é, e o exemplo, o testemunho que você dá para a moçada e para as pessoas na igreja de Cristo. Ok? Tem? Sim. Glória a Jesus. Beijão na Dilma lá, no seu filhote também. Deus abençoe vocês demais. Glória a Jesus. Muito carinho em nosso coração por vocês. Glória a Jesus. Um dia a gente vai para o céu, a gente não se larga mais. Aí você vai ver. Eu não vou tocar violão não, você vai tocar violão lá. E sim, a gente canta junto. E faz a dupla Talico e Tá Louco lá também. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos chegando, está descendo o número, está descendo. Deus abençoe a todos.
um resto de semana muito abençoado, muito calor, mas eu estou aqui com a minha arma de matar Satanás, estou matando todos os mosquitos aqui agora, eu tô poderoso demais aqui, estou fazendo fritada dos caras aqui. Deus abençoe a todos. Eu vou desligar. Não esqueçam de acessar as nossas programações lá no Facebook, e também tem no YouTube. Quem prefere ir no YouTube, vai no canal nosso no YouTube, ok? Glória a Jesus. Vou desligar quando eu contar até 1.